Eu gostaria de ter tido essa informação quando comecei. Quando comecei a estudar isso, teria feito uma diferença enorme. As pessoas estão sempre perguntando: como? Por quê? O quê? Elas estão constantemente tentando descobrir como realmente conseguir o que querem. E a maioria das pessoas nem acredita que pode ter o que deseja. É triste, mas é verdade. A verdade é, se você puder me dizer o que quer, eu posso mostrar como conseguir. Você pode pensar que isso é uma afirmação arrogante, mas não é. Veja, lá nos anos de 1961 ou 1962, eu peguei uma gravação de Earl Nightingale chamada O Segredo Mais Estranho. E naquela gravação ele dizia: se você puder me dizer o que quer, eu vou mostrar como conseguir. Quando ouvi aquilo, pensei, isso não pode ser verdade. Mas a verdade é que é. Não importa se você quer um pônei para as crianças, um Maserati, construir um negócio ou desenvolver um relacionamento, tudo vem da mesma forma. Tudo chega a você de acordo com a lei. O universo inteiro opera de forma extremamente ordenada. Quanto mais você estuda, mais entende essa ordem. Chamamos isso de leis do universo. E nessa breve introdução que temos aqui, muita coisa vai acontecer. Vamos falar sobre frequências. Entenda frequências, vibração e a lei da atração. Essa é a informação que realmente transforma vidas. E sabe o que é curioso? Se uma pessoa é muito bem-sucedida, mas não sabe explicar por que tem sucesso, ela é o que chamamos de competente inconsciente. Ou seja, é muito competente, mas não está consciente do que faz para alcançar seus resultados. E é exatamente assim com a maioria das pessoas muito bem-sucedidas. Estou falando daqueles que são grandes realizadores. Você os encontra em qualquer empresa, especialmente em equipes de vendas. Eles saem para trabalhar e, brum, vendem em um mês o que a maioria das pessoas venderia em um ano. Se você pergunta como eles fazem, eles dizem, não sei, eu simplesmente faço. Eles operam assim, apenas agem. Não conseguem explicar o motivo, porque é algo automático. No meu caso, eu não era um competente inconsciente. Eu era um incompetente inconsciente. Eu não sabia fazer nada certo. Mas quando comecei a estudar esse material, tudo na minha vida começou a mudar. Mudou como da noite para o dia. E mudou muito mesmo. Tive 4 ou 5 mentores absolutamente extraordinários. Eles eram estudantes seríssimos, sabiam como fazer as coisas acontecerem e realmente faziam. Mais do que isso, eles estavam profundamente comprometidos em ensinar outras pessoas a fazer acontecer também. Eles foram meus professores e mentores e literalmente mudaram o rumo da minha vida. E não apenas mudaram o rumo da minha vida, me mostraram como e por que minha vida estava mudando. Veja, se uma pessoa é competente inconsciente, ela nem consegue passar isso para os filhos. Com frequência encontramos pais super bem-sucedidos, mas com filhos perdidos. E nos perguntamos, como isso acontece? Acontece porque o que os pais fazem é inconsciente. Não sabem explicar. Logo, não conseguem ensinar. Conforme avançarmos neste estudo, vamos conectar os pontos. Pensemos assim. Acredito que todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Se você não tem dinheiro suficiente para viver da maneira que gostaria, está em apuros. Simplesmente não vai viver como deseja. Sem dinheiro suficiente, você não pode fazer muitas das coisas que quer fazer. O dinheiro é o meio de troca que usamos para adquirir produtos e serviços de outras pessoas. Para a maioria das pessoas, existe uma escassez de dinheiro. Estima-se que apenas 4%, 5% ou 6% da população realmente entendam como ganhar dinheiro. Quando você entende como ganhar dinheiro, é como se tivesse descoberto o código. E a partir daí, você simplesmente continua ganhando. Na verdade, é relativamente simples, quando você entende. Qualquer coisa é simples se você entende.
Lembra-se da primeira vez que tentou dirigir um carro? Eu me lembro, era um câmbio manual, com embreagem e freio. Algumas pessoas hoje nem sabem o que é embreagem. Naquela época, o carro pulava para todo lado, as pessoas gritavam. Levou tempo até eu aprender. Mas depois que aprender, ficou fácil. Assim é com ganhar dinheiro. Se você não entende, parece difícil. Quando entende, parece simples. E se você não sabe ganhar dinheiro, a vida vai ser difícil. Mas quando aprende, tudo muda para muito melhor. Vamos ensinar como ganhar dinheiro. Esse é um dos pontos a conectar. O próximo ponto é aproveitar mais liberdade. Vivemos em um ambiente de liberdade, mas não somos realmente livres. No Memorial da Guerra da Coreia, em Washington, D.C., está gravado no granito: a liberdade não é gratuita. Isso ficou gravado em minha mente quando vi. A liberdade realmente não é gratuita. A maioria das pessoas não desfruta da liberdade que poderia ter. Voltando ao que falamos sobre dinheiro, se você não tem dinheiro, não é livre. Se você tem dinheiro, tem a possibilidade de ser livre. Mas liberdade é poder fazer o que quer, quando quer, com quem quer. E por fim, outro ponto fundamental: começar a viver a vida para a qual você foi projetado. Você sabia que é a mais alta forma de criação de Deus? Pense nisso. Todas as outras criaturas do planeta estão totalmente à vontade em seu ambiente. Elas se encaixam perfeitamente e vivem por instinto. Nós não. Nós não temos instinto. Ele foi substituído por faculdades mais elevadas: percepção, vontade, razão, imaginação, memória e intuição. Quando você começa a entender isso, sua vida muda, e muda como do dia para a noite. Você é um ser espiritual. Seu DNA espiritual é perfeito. Não precisa de modificação nem de aprimoramento. Ele é onisciente, sabe tudo, onipotente, tem todo o poder, e onipresente. Está presente em todos os lugares. Pode parecer estranho ouvir isso, mas todo o conhecimento que já existiu ou existirá está dentro de você. E todo o poder de que você precisa já está disponível para você. Como disse Emerson, faça a coisa e você terá energia para fazê-la. Esse poder está sempre presente, não importa onde você esteja. Seja na rua em Phoenix, em Singapura, em Yokohama ou em Buenos Aires. O problema é que a maioria das pessoas não sabe quem realmente é. Agora, imagine que cada linha represente um nível de vibração. Cada nível de vibração é uma frequência. Seu celular funciona em uma frequência própria, assim como todos os celulares. Se eu tenho o seu número, posso ligar para você, e seu telefone tocará, mesmo que você esteja do outro lado do mundo. Por quê? Porque estamos na mesma frequência. Existem infinitas frequências. E quando você entra na frequência de outra pessoa ou de algo que deseja, é como se a mágica acontecesse. Tudo o que você quer também está em uma frequência própria. Quando você se torna um com essa frequência, você a atrai. É assim que funciona, como se fosse pó de ouro no ar vindo até você. Então, por que não nos ensinam isso na escola? Porque a maioria das pessoas simplesmente não sabe. E se não sabem, não podem ensinar. Seus resultados atuais são um reflexo direto da frequência em que você está operando. Você só pode atrair aquilo que está em harmonia com você. Por isso, decida-se a se tornar um com o que deseja. Preencha a sua mente com isso. Tudo o que acontece na sua vida começa na sua mente. Lembra que antes da era atômica, alguns professores de química diziam que o valor de uma pessoa, do ponto de vista puramente químico, era de cerca de $32 no mercado da época. Difícil de acreditar, não é? Mas isso era antes da era atômica. Hoje, cientistas calculam que, se a energia eletrônica contida nos átomos de hidrogênio do seu corpo pudesse ser utilizada, ela seria suficiente para suprir todas as necessidades elétricas de um grande país industrializado por quase uma semana. Um cientista da DuPont chegou a dizer que os átomos do seu corpo contêm energia potencial equivalente a mais de 11 milhões de kWh por quilo.
Isso significa que, em termos de energia, a média de uma pessoa valeria cerca de 85 bilhões de dólares. De 32 dólares para 85 bilhões. O que mudou? Consciência. Tornamo-nos mais conscientes do que somos feitos. Quando você se torna mais consciente de quem é e do seu potencial, você dispara na corrida. Você pode criar o seu próprio futuro, pode criar sua própria economia. Isso não acontece por acaso, acontece por projeto. O problema é que a maioria das pessoas são apenas figurantes no próprio filme. Alguém mais é o protagonista. Mas a verdade é que você é o diretor. Você decide para onde a sua história vai. Muitas pessoas pensam que outras estão no comando de suas vidas, um chefe, por exemplo. Mas na realidade, é você quem decide. Pode não parecer no começo, mas quando você entende as leis e começa a aplicá-las, descobre que o controle é seu. Agora, entenda. Os elétrons nos átomos do seu corpo não são apenas partículas de matéria, eles são ondas de energia viva. Essas ondas se espalham em padrões de luz e, enquanto se movem, elas cantam e brilham. Se você se colocasse diante de uma câmera infravermelha, em um quarto totalmente escuro, apareceria como uma figura radiante e luminosa da cabeça aos pés. Neville Goddard disse: "Nós somos limitados apenas pela fraqueza da nossa atenção e pela pobreza da nossa imaginação. Não há limites para o que você pode fazer." Existem duas coisas que você precisa saber se quer viver o seu sonho. 1. Saber onde você está. 2. Saber para onde está indo e começar a se mover nessa direção. Simples, não é? Mas a maioria das pessoas não faz isso. Pare e pense. O que é o seu sonho? Muita gente gostaria de morar em outra cidade, estado ou país, mas a maioria nunca dá o passo. Ficam no mesmo lugar até o fim da vida, sem viver como realmente gostariam. A vida é curta. Eu mesmo acabei de completar 87 anos, e quando se chega perto dos 90, a gente começa a pensar muito sobre o tempo. Muitos amigos com quem cresci já se foram ou estão em casas de repouso. E percebo que a maioria nunca aprendeu realmente a viver. Então, por que tantas pessoas ficam presas? Porque são controladas por paradigmas e nem sabem o que é um paradigma. Foi em 1961 que um homem sentou-se comigo e desenhou uma letra R num papel. Ele disse: "Bob, isso representa os resultados. Olhe para os seus resultados, como você vive, o que ganha." Depois, escreveu 2 letras Hs e um W. Felicidade, saúde e riqueza. Ele me perguntou: "Você acha que eu sou feliz?" Eu respondi que sim. "Você já me viu doente?" "Não." "Você já me viu sem dinheiro?" "Nunca." E isso me chamava a atenção porque eu, naquela época, não tinha nada. Eu ganhava $4.000 por ano e devia 6.000. Isso significava que se eu trabalhasse 18 meses sem gastar um centavo, apenas para pagar dívidas, ainda assim não teria nada. E eu não devia a um único credor, devia a muitos, espalhados por todo lado. A minha vida era consumir-me em dívidas. Ele então me perguntou: "Por que você não muda os seus resultados?" Isso nunca tinha passado pela minha cabeça. E acredite, eu não era a exceção, eu era a regra. A maioria das pessoas, quando está atolada em dívidas, só pensa no problema, nunca na solução. Pensam em sair da dívida e não em ganhar dinheiro. E quando o seu objetivo é apenas sair da dívida, você vai continuar em dívida para sempre. Porque tudo em que você foca, você atrai. Foi então que ele me deu um livro. Eu comecei a lê-lo em 21 de outubro de 1961 e nunca mais parei. O livro está caindo aos pedaços de tanto uso. Ele me disse: "Bob, se você estudar este livro e fizer exatamente o que eu disser, pode ter qualquer coisa que quiser." Eu não acreditava, mas ele acrescentou: "Faça exatamente o que eu digo, até que descubra que estou mentindo ou que não sei do que estou falando." E pela primeira vez na vida, resolvi confiar. O primeiro passo foi escrever uma meta em um cartão. Naquela época, eu queria $25.000, que em 1961 era como pedir 4 ou 5 milhões hoje.
Não acreditava que aconteceria, mas isso me fez pensar em ganhar dinheiro em vez de pensar em dívidas. E aí, a mudança começou. Por carregar aquele cartão com minha meta e lê-lo todos os dias, comecei a ouvir e notar coisas que antes simplesmente ignoravam. Foi assim que ouvi um homem chamado Al Phillips dizer: há bom dinheiro em limpeza de pisos. Eu não estava orgulhoso de limpar pisos, mas, porque estava com a mente aberta e focada em ganhar dinheiro, percebi que poderia ser uma oportunidade. Antes, eu provavelmente nem teria ouvido aquela frase. Comecei com um único escritório. Precisei pedir emprestado $1.000 para comprar baldes e esfregões. E acredite, não era fácil conseguir alguém para me emprestar dinheiro porque eu nunca tinha com o que pagar. Não era desonesto, apenas sempre estava sem recursos. O primeiro cliente foi a Canada Start, em Toronto. Eu lavava o chão 2 vezes por mês e recebia $15 por vez. Depois consegui um contrato com a Kirby's Construction, também em Toronto, para limpar o escritório por $65 mensais. E fui conseguindo outro escritório e mais outro. Menos de 5 anos depois, estava limpando escritórios em Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta e até Londres, na Inglaterra. Minha renda havia passado de $4.000 por ano para mais de $1 milhão. E tudo isso sem eu entender direito como estava acontecendo. Eu apenas fazia. Parecia mágica. Esse é o caminho que quero mostrar a você nestes dias juntos. O mesmo caminho que este livro me mostrou há quase 60 anos atrás. E eu digo com convicção, leve isso a sério. Assista todos os dias no horário marcado com atenção. Anote, discuta com alguém. Eu sei do que estou falando. E sou muito bom nisso. Não sou bom em muitas outras coisas, mas essa é a minha especialidade. Quando você se apaixonar pelo que faz, não precisa fazer mais nada. E é por isso que é tão importante fazer o que ama. Porque quando você ama, coloca toda a energia e dedicação, e o sucesso se torna inevitável. Para moldar o seu futuro, você precisa estar disposto e apto a mudar seu paradigma. Se não mudar o paradigma, nada muda. Talvez você nem saiba exatamente o que é um paradigma. Mas, se tem um objetivo verdadeiro, vai precisar trabalhar nele. E eu não só vou mostrar o que é, como também como mudá-lo. Um homem chamado Leland Van de Waal me ensinou isso. Ele era diferente de qualquer pessoa que você possa imaginar. Se vestia de forma peculiar, vivia e trabalhava de maneira única, mas era um gigante no que fazia. E ele me disse: vamos olhar para a mente, Bob, para a sua mente e seus paradigmas. Em 1934, o Dr. Thurman Fleet, que atuava na área de saúde holística, afirmou: a mente é uma atividade, não uma coisa. Ninguém nunca viu a mente. Para facilitar a compreensão, Fleet criou uma imagem da mente para trabalhar. Ele desenhou um grande círculo, representando a mente, e um círculo menor abaixo dele, representando o corpo. Dividiu o grande círculo em 2 partes. A metade superior era a mente consciente, e a inferior, a mente subconsciente. O corpo era o instrumento da mente. A mente consciente é o seu intelecto, o que pensa, raciocina e decide. Já a mente subconsciente é a mente emocional. Ela aceita tudo o que você entrega, sem poder rejeitar. E aqui está algo importante. A mente subconsciente não distingue entre o que é real e o que é imaginado. Tudo o que você entrega a ela é aceito como verdade. O problema é que a maioria das pessoas deixa a mente aberta demais, permitindo que informações negativas, notícias ruins e opiniões destrutivas penetrem direto no subconsciente. E é assim que um paradigma é formado. Quando somos bebês, não temos capacidade de rejeitar ideias. Tudo o que acontece ao nosso redor vai direto para o subconsciente. E assim se forma nossa autoimagem e nossos padrões mentais. O paradigma nada mais é do que um conjunto de ideias e crenças fixas no subconsciente. Ele é responsável pelos nossos hábitos, pela forma como nos vemos, pelas decisões que tomamos e pelos resultados que temos.
O mais preocupante é que, como adultos, continuamos deixando o subconsciente aberto para influências externas, assim como quando éramos crianças, e isso reforça o paradigma existente. Quando crescemos, começamos a desenvolver a mente consciente e, com ela, a capacidade de ver, ouvir, cheirar, saborear e tocar. Esses são os 5 sentidos. Também temos faculdades mentais superiores: percepção, vontade, imaginação, memória, intuição e razão. Mas a maioria das pessoas nunca aprende a usá-las. A escola nos dá muito conhecimento valioso, mas não ensina como mudar o paradigma. Pelo contrário, somos ensinados a viver apenas pelos sentidos, ou seja, a reagir ao que vemos, ouvimos, cheiramos, saboreamos e tocamos. O problema é que o paradigma que está no subconsciente é o que controla nossas ações e resultados, não o conhecimento armazenado na mente consciente. É por isso que tantas pessoas sabem o que deveriam fazer para ter mais sucesso, mas não fazem. O conhecimento está lá, mas o paradigma continua o mesmo. Isso gera uma situação comum: conhecimento superior, resultados inferiores, o que leva à frustração e à confusão. Podemos passar anos acumulando informações na mente consciente, mas se elas não forem transferidas para o subconsciente, onde está o paradigma, os resultados continuarão os mesmos. Porque o paradigma está controlando os resultados, e é justamente isso que nos propomos a mudar. Aprender a reprogramar o subconsciente para que ele trabalhe a nosso favor e não contra nós. Bem, espero que você já tenha visto o suficiente aqui. Sua presença aqui faz a diferença. Curta, compartilhe com alguém especial e inscreva-se para continuar essa jornada interior. E se assistiu até aqui, comente apenas o emoji estrela. Assim saberei que estamos conectados além das palavras.